Esta oração é um chamado do céu. Se o seu coração está cansado, se você carrega dores que ninguém vê, se você luta todos os dias para continuar firme, então pare tudo agora e escute com fé, porque São José, o intercessor das causas mais difíceis, vai orar com você. E o que Deus vai fazer na sua vida pode surpreender até aqueles que já não acreditavam mais em você. Abra o seu coração, porque esta não é apenas uma oração. É um encontro com o sobrenatural. É um mover espiritual. É uma resposta de Deus através da intercessão daquele que cuidou de Jesus como Pai e que hoje cuida também de você. Enquanto você reza, portas serão abertas. Correntes serão quebradas. Milagres vão começar a acontecer. Não importa o tamanho do problema. Não importa quanto tempo você espera. Deus está vendo tudo, e agora, com São José ao seu lado, algo já começa a mudar. Respire fundo e venha orar com fé, porque esta oração pode ser o divisor de águas da sua vida. Queridos irmãos e irmãs, que a paz do céu invada o seu coração. Sejam muito bem-vindos ao canal Orações Milagrosas, um espaço criado para tocar sua alma, renovar sua fé e aproximar você do milagre que tanto espera. Antes de continuar, faça um gesto de fé. Inscreva-se no canal agora mesmo. Ao se inscrever, você passa a fazer parte das nossas orações diárias, e o seu nome será incluído nos momentos de intercessão com os santos do céu. Você não está sozinho. Aqui somos uma família espiritual e juntos com fé alcançamos o impossível. Clique no botão curtir, porque esse simples gesto pode fazer essa oração chegar até alguém que está chorando, perdido, pensando em desistir. E você será instrumento de Deus para levar consolo e luz a quem mais precisa. Compartilhe essa oração com quem você ama, com um amigo, com um familiar, com um grupo. Porque tudo aquilo que você espalha com fé volta para a sua vida multiplicado em bênçãos, milagres e proteção divina. Vamos juntos transformar vidas com a força da oração. Agora respire fundo e receba tudo o que veio buscar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um clamor do coração que confia. Poderoso São José, neste momento sagrado em que nos colocamos em oração, unimos o nosso coração ao teu, pedindo que interceda por nós diante de Deus. Não chegamos até esta oração sem que o céu quisesse assim. Viemos porque algo dentro de nós clama por mudança, por resposta, por direção, por milagres. E sabemos que o Senhor Pai terreno de Jesus, homem justo, silencioso e obediente à vontade divina, é capaz de nos conduzir pelos caminhos da fé até vermos o que Deus vai fazer em nossa vida. São José, nós nos curvamos espiritualmente diante de ti, reconhecendo tua autoridade dada pelo Pai Celeste. O Senhor que cuidou de Maria e protegeu o menino Jesus com coragem e fidelidade, agora vem cuidar de cada um de nós, proteger nossa casa, nosso trabalho, nossa saúde, nossos sonhos e nossas causas impossíveis. São tantas dores, tantas lutas, tantas noites mal dormidas e tantas perguntas sem respostas. Mas cremos, ao nos unirmos a Ti nesta oração, o céu se move. Pai amado e poderoso São José, venha caminhar conosco agora. Sinta os corações que rezam contigo neste instante. Muitos estão cansados, abatidos, chorando em silêncio. Há pessoas nesta oração que se sentem esquecidas, que foram traídas, que foram demitidas, que não conseguem pagar as contas, que perderam alguém, que sofrem de doenças ou que enfrentam crises na alma. E é por isso que agora te clamamos com fé. Intercede, São José, roga por nós, apresenta nossas lágrimas a Deus e nos cobre com teu manto de amor. Nada escapa do olhar de Deus quando tua intercessão é feita, São José. E é por isso que agora suplicamos. Entra na nossa casa espiritual. Quebra as correntes invisíveis que nos prendem ao fracasso, à angústia e ao medo.
Repreende, pelo poder do nome de Jesus, toda inveja, toda palavra negativa, todo laço que o inimigo tentou lançar contra nós. Mostra que quem caminha com Deus e confia em Ti não será envergonhado. Mostra que há milagres que só acontecem quando o coração se rende de verdade e crê sem duvidar. São José, visita neste momento os lares que estão sendo consumidos por dívidas, por brigas, por doenças e tristezas. Coloca a Tua presença restauradora sobre cada coração desta oração. Nós não viemos aqui apenas para pedir, viemos para confiar. Viemos para declarar que estamos prontos para ver a mão de Deus agindo através da Tua poderosa intercessão. E mesmo sem ver ainda, já estamos dizendo: obrigado, Senhor, pelo milagre que já começou a acontecer. Obrigado, São José, por estar conosco nesta oração. Pois ainda que as portas pareçam fechadas, ainda que os diagnósticos sejam desanimadores, ainda que o mundo diga que é impossível, nós cremos que Deus é especialista em reverter causas perdidas. E quando São José intercede, o céu responde. Por isso, rezamos com confiança, entregando tudo o que somos e temos, acreditando que o impossível de hoje será o testemunho glorioso de amanhã. E o que Deus vai fazer na nossa vida será muito maior do que aquilo que pedimos. A entrega total que move o céu, São José, neste segundo momento de oração, queremos mergulhar ainda mais fundo na confiança em Deus. O mundo nos acostumou a desconfiar, a duvidar, a temer. Mas agora, em Tua presença, queremos nos despir da insegurança e vestir a armadura da fé. Toma-nos pela mão, glorioso Pai adotivo de Jesus, e conduz-nos como conduziste a Sagrada Família pelo deserto, em meio às dificuldades, com firmeza, paz e obediência. Ensina-nos a não olhar as tempestades, mas a confiar no silêncio do Deus que tudo vê e tudo faz no tempo certo. Não é fácil, São José. Muitos que rezam agora se sentem derrotados. Há corações nesta oração que, no fundo, acham que não merecem um milagre. Pessoas que foram feridas por palavras cruéis, que foram abandonadas, humilhadas, enganadas e que, por tantas dores, perderam a esperança. Mas hoje, Senhor, pela Tua poderosa intercessão, queremos reacender a chama da fé e dizer com toda a força da alma: nós ainda cremos. Cremos em um Deus que transforma lágrimas em colheitas de bênçãos, e em Ti, São José, como aquele que sustenta com seu silêncio e fé o impossível que está por vir. Pedimos agora com todo o coração: venha ao nosso encontro. Visita cada necessidade como visitaste o coração de Maria ao receber o chamado de Deus. Toca nossas causas urgentes, nossos medos mais secretos, as situações que não sabemos mais como resolver. Há quem ore agora pedindo pela cura de um familiar. Há quem esteja clamando pela libertação de um vício, pela conversão de alguém que ama, por um emprego, por um livramento, por justiça, por dignidade. Senhor São José, apresenta a Deus cada intenção como se fosse tua. Clama por nós como clamarias pelo teu Filho, e diante do trono de Deus suplica por misericórdia. E por tudo isso, age com poder, São José. Levanta cada um de nós com tua intercessão santa e poderosa. Sabemos que quando tu pedes, Deus escuta. Sabemos que tua fé move os céus. E por isso, mesmo que tudo diga não, nós esperamos no sim do alto. Mesmo que o tempo esteja difícil, nós não vamos desistir. Estamos aqui, confiando, perseverando, entregando tudo no altar de Deus, acreditando que o que Ele vai fazer em nossa vida será para testemunho, para glória, para restauração e renascimento. E com o coração cheio de fé, dizemos: estamos preparados, Senhor. Que venha o teu milagre, que venha a tua resposta, que venha o que o céu preparou para nós. O milagre que está chegando, São José, agora que nossos corações já estão mergulhados nesta oração profunda, abrimos ainda mais nossa alma diante de Deus.
Já não temos medo de mostrar as nossas feridas. Já não escondemos nossas dores. Sabemos que o Senhor vê tudo. E é por isso que, com confiança total, colocamos diante de Ti tudo o que somos. As cicatrizes do passado, as angústias do presente e os medos do futuro. Entregamos a Ti nossos sonhos, nossas quedas, nossas batalhas internas, nossas esperanças e até mesmo nossos momentos de fraqueza em que quase deixamos de acreditar. Mas hoje, algo dentro de nós está reacendendo. É como se Tua presença, São José, estivesse reavivando a chama da fé. É como se, em meio a tudo o que nos derrubou, estivéssemos agora sendo levantados por uma força invisível, por um amor que não se explica, por um poder que vem do céu. E essa força tem Teu nome, glorioso São José, porque Tu és aquele que, mesmo no silêncio, foi instrumento dos maiores milagres. E hoje nós sabemos, quando nos colocamos em oração contigo, algo começa a mudar nos bastidores celestiais. E mesmo que aos nossos olhos pareça que nada mudou ainda, já sentimos dentro do peito que algo foi tocado. Há pessoas nesta oração que, ao rezarem agora, já percebem que a angústia está se desfazendo, que a paz está voltando, que a esperança está renascendo. Isso é o milagre começando, São José. Isso é Deus respondendo pela tua intercessão. Isso é o impossível se curvando ao poder da fé. E nós, mesmo com lágrimas nos olhos, começamos a louvar, a agradecer, a profetizar. O que Deus vai fazer será surpreendente e será para a honra e glória do nome dele. Toca agora, São José, cada situação que parece sem solução. Vai adiante dos médicos, dos advogados, dos juízes, dos empregadores, dos credores, dos familiares difíceis, dos relacionamentos em crise, dos caminhos bloqueados. Vai quebrando o que precisa ser quebrado, vai reconstruindo o que foi destruído, vai restaurando o que foi perdido. Vai limpando o caminho para que as promessas de Deus se cumpram. Tu que foste escolhido para cuidar do Salvador, agora cuida de cada um de nós como teus filhos e filhas espirituais, pois confiamos que a tua presença muda tudo. E se o inimigo se levantou contra nós, que caia por terra agora, que nenhuma força do mal permaneça em nossa vida. Que todo espírito de escassez, de confusão, de enfermidade, de depressão, de derrota, de medo ou solidão, sejam agora desfeitos pelo poder do nome de Jesus e pela tua poderosa intercessão. Que toda maldição hereditária, todo ciclo de fracasso, todo atraso espiritual, todo laço de feitiçaria ou inveja sejam quebrados agora. São José, ergue teu cajado espiritual e sela a nossa vida com a proteção divina. E ao final desta oração, mesmo sem saber como Deus vai agir, já dizemos: nós confiamos. Confiamos que a resposta virá. Confiamos que o socorro já está sendo enviado. Confiamos que Deus, em sua infinita misericórdia, já ouviu nosso clamor e vai agir com poder. E quando chegar o dia da vitória, porque Ele vai chegar, daremos testemunho com gratidão, com fé, com lágrimas nos olhos e com o coração cheio de alegria. Foi São José quem orou por mim, foi o céu que me ouviu e o impossível aconteceu. Hoje, algo já começou a mudar. E o que Deus vai fazer em nossa vida será tão grandioso que nos faltará palavras para agradecer. Mas o nosso louvor será viver em fidelidade, sem esquecer do que Ele fez. E o nosso compromisso será jamais parar de orar, jamais parar de acreditar, jamais parar de clamar com o coração, porque quem reza com fé ao lado de São José nunca está sozinho, está caminhando em direção ao milagre. São José, rogai por nós que recorremos, a vós que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um clamor do coração que confia. Poderoso São José, neste momento sagrado em que nos colocamos em oração, unimos o nosso coração ao teu, pedindo que interceda por nós diante de Deus.
Não chegamos até esta oração sem que o céu quisesse assim. Viemos porque algo dentro de nós clama por mudança, por resposta, por direção, por milagres. E sabemos que o Senhor Pai terreno de Jesus, homem justo, silencioso e obediente à vontade divina, é capaz de nos conduzir pelos caminhos da fé até vermos o que Deus vai fazer em nossa vida. São José, nós nos curvamos espiritualmente diante de ti, reconhecendo tua autoridade dada pelo Pai Celeste. O Senhor que cuidou de Maria e protegeu o menino Jesus com coragem e fidelidade, agora vem cuidar de cada um de nós, proteger nossa casa, nosso trabalho, nossa saúde, nossos sonhos e nossas causas impossíveis. São tantas dores, tantas lutas, tantas noites mal dormidas, e tantas perguntas sem respostas, mas cremos, ao nos unirmos a Ti nesta oração, o céu se move. Pai amado e poderoso São José, venha caminhar conosco agora. Sinta os corações que rezam contigo neste instante. Muitos estão cansados, abatidos, chorando em silêncio. Há pessoas nesta oração que se sentem esquecidas, que foram traídas, que foram demitidas, que não conseguem pagar as contas, que perderam alguém, que sofrem de doenças ou que enfrentam crises na alma. E é por isso que agora te clamamos com fé. Intercede, São José, roga por nós, apresenta nossas lágrimas a Deus e nos cobre com teu manto de amor. Nada escapa do olhar de Deus quando tua intercessão é feita, São José. E é por isso que agora suplicamos. Entra na nossa casa espiritual. Quebra as correntes invisíveis que nos prendem ao fracasso, à angústia e ao medo. Repreende, pelo poder do nome de Jesus, toda inveja, toda palavra negativa, todo laço que o inimigo tentou lançar contra nós. Mostra que quem caminha com Deus e confia em Ti não será envergonhado. Mostra que há milagres que só acontecem quando o coração se rende de verdade e crê sem duvidar. São José, visita neste momento os lares que estão sendo consumidos por dívidas, por brigas, por doenças e tristezas. Coloca a tua presença restauradora sobre cada coração desta oração. Nós não viemos aqui apenas para pedir, viemos para confiar. Viemos para declarar que estamos prontos para ver a mão de Deus agindo através da tua poderosa intercessão. E mesmo sem ver ainda, já estamos dizendo: obrigado, Senhor, pelo milagre que já começou a acontecer. Obrigado, São José, por estar conosco nesta oração, pois ainda que as portas pareçam fechadas, ainda que os diagnósticos sejam desanimadores, ainda que o mundo diga que é impossível, nós cremos que Deus é especialista em reverter causas perdidas. E quando São José intercede, o céu responde. Por isso, rezamos com confiança, entregando tudo o que somos e temos, acreditando que o impossível de hoje será o testemunho glorioso de amanhã. E o que Deus vai fazer na nossa vida será muito maior do que aquilo que pedimos. A entrega total que move o céu, São José, neste segundo momento de oração, queremos mergulhar ainda mais fundo na confiança em Deus. O mundo nos acostumou a desconfiar, a duvidar, a temer. Mas agora, em tua presença, queremos nos despir da insegurança e vestir a armadura da fé. Toma-nos pela mão, glorioso Pai adotivo de Jesus, e conduz-nos como conduziste a Sagrada Família pelo deserto, em meio às dificuldades, com firmeza, paz e obediência. Ensina-nos a não olhar as tempestades, mas a confiar no silêncio do Deus que tudo vê e tudo faz no tempo certo. Não é fácil, São José. Muitos que rezam agora se sentem derrotados. Há corações nesta oração que, no fundo, acham que não merecem um milagre. Pessoas que foram feridas por palavras cruéis, que foram abandonadas, humilhadas, enganadas e que, por tantas dores, perderam a esperança. Mas hoje, Senhor, pela tua poderosa intercessão, queremos reacender a chama da fé e dizer com toda a força da alma: nós ainda cremos.
Cremos em um Deus que transforma lágrimas em colheitas de bênçãos, e em ti, São José, como aquele que sustenta com seu silêncio e fé o impossível que está por vir. Pedimos agora, com todo o coração, vem ao nosso encontro. Visita cada necessidade como visitaste o coração de Maria ao receber o chamado de Deus. Toca nossas causas urgentes, nossos medos mais secretos, as situações que não sabemos mais como resolver. Há quem ore agora pedindo pela cura de um familiar. Há quem esteja clamando pela libertação de um vício, pela conversão de alguém que ama, por um emprego, por um livramento, por justiça, por dignidade. Senhor São José, apresenta a Deus cada intenção como se fosse tua. Clama por nós como clamarias pelo teu Filho, e diante do trono de Deus, suplica por misericórdia. E por tudo isso, age com poder, São José. Levanta cada um de nós com tua intercessão santa e poderosa. Sabemos que quando tu pedes, Deus escuta. Sabemos que tua fé move os céus. E por isso, mesmo que tudo diga não, nós esperamos no sim do alto. Mesmo que o tempo esteja difícil, nós não vamos desistir. Estamos aqui, confiando, perseverando, entregando tudo no altar de Deus, acreditando que o que Ele vai fazer em nossa vida será para testemunho, para glória, para restauração e renascimento. E com o coração cheio de fé, dizemos, estamos preparados, Senhor. Que venha o teu milagre, que venha a tua resposta, que venha o que o céu preparou para nós. O milagre que está chegando, São José, agora que nossos corações já estão mergulhados nesta oração profunda, abrimos ainda mais nossa alma diante de Deus. Já não temos medo de mostrar as nossas feridas. Já não escondemos nossas dores. Sabemos que o Senhor vê tudo, e é por isso que, com confiança total, colocamos diante de Ti tudo o que somos. As cicatrizes do passado, as angústias do presente e os medos do futuro. Entregamos a Ti nossos sonhos, nossas quedas, nossas batalhas internas, nossas esperanças e até mesmo nossos momentos de fraqueza em que quase deixamos de acreditar. Mas hoje, algo dentro de nós está reacendendo. É como se tua presença, São José, estivesse reavivando a chama da fé. É como se, em meio a tudo o que nos derrubou, estivéssemos agora sendo levantados por uma força invisível, por um amor que não se explica, por um poder que vem do céu. E essa força tem teu nome, glorioso São José, porque tu és aquele que, mesmo no silêncio, foi instrumento dos maiores milagres. E hoje nós sabemos, quando nos colocamos em oração contigo, algo começa a mudar nos bastidores celestiais. E mesmo que aos nossos olhos pareça que nada mudou ainda, já sentimos dentro do peito que algo foi tocado. Há pessoas nesta oração que, ao rezarem agora, já percebem que a angústia está se desfazendo, que a paz está voltando, que a esperança está renascendo. Isso é o milagre começando, São José. Isso é Deus respondendo pela tua intercessão. Isso é o impossível se curvando ao poder da fé. E nós, mesmo com lágrimas nos olhos, começamos a louvar, a agradecer, a profetizar. O que Deus vai fazer será surpreendente e será para a honra e glória do nome dele. Toca agora, São José, cada situação que parece sem solução. Vai adiante dos médicos, dos advogados, dos juízes, dos empregadores, dos credores, dos familiares difíceis, dos relacionamentos em crise, dos caminhos bloqueados. Vai quebrando o que precisa ser quebrado, vai reconstruindo o que foi destruído, vai restaurando o que foi perdido, vai limpando o caminho para que as promessas de Deus se cumpram. Tu que foste escolhido para cuidar do Salvador, agora cuida de cada um de nós como teus filhos e filhas espirituais, pois confiamos que a tua presença muda tudo. E se o inimigo se levantou contra nós, que caia por terra agora, que nenhuma força do mal permaneça em nossa vida, que todo espírito de escassez, de confusão, de enfermidade, de depressão, de derrota, de medo ou solidão,
sejam agora desfeitos pelo poder do nome de Jesus e pela tua poderosa intercessão. Que toda maldição hereditária, todo ciclo de fracasso, todo atraso espiritual, todo laço de feitiçaria ou inveja sejam quebrados agora. São José, ergue teu cajado espiritual e sela a nossa vida com a proteção divina. E ao final desta oração, mesmo sem saber como Deus vai agir, já dizemos: nós confiamos. Confiamos que a resposta virá. Confiamos que o socorro já está sendo enviado. Confiamos que Deus, em sua infinita misericórdia, já ouviu nosso clamor e vai agir com poder. E quando chegar o dia da vitória, porque Ele vai chegar, daremos testemunho com gratidão, com fé, com lágrimas nos olhos e com o coração cheio de alegria. Foi São José quem orou por mim, foi o céu que me ouviu e o impossível aconteceu. Hoje, algo já começou a mudar. E o que Deus vai fazer em nossa vida será tão grandioso que nos faltará palavras para agradecer. Mas o nosso louvor será viver em fidelidade, sem esquecer do que Ele fez. E o nosso compromisso será jamais parar de orar, jamais parar de acreditar, jamais parar de clamar com o coração, porque quem reza com fé ao lado de São José nunca está sozinho, está caminhando em direção ao milagre. São José, rogai por nós que recorremos a vós, que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um clamor do coração que confia. Poderoso São José, neste momento sagrado em que nos colocamos em oração, unimos o nosso coração ao teu, pedindo que interceda por nós diante de Deus. Não chegamos até esta oração sem que o céu quisesse assim. Viemos porque algo dentro de nós clama por mudança, por resposta, por direção, por milagres. E sabemos que o Senhor Pai terreno de Jesus, homem justo, silencioso e obediente à vontade divina, é capaz de nos conduzir pelos caminhos da fé até vermos o que Deus vai fazer em nossa vida. São José, nós nos curvamos espiritualmente diante de ti, reconhecendo tua autoridade dada pelo Pai Celeste. O Senhor que cuidou de Maria e protegeu o menino Jesus com coragem e fidelidade, agora vem cuidar de cada um de nós, proteger nossa casa, nosso trabalho, nossa saúde, nossos sonhos e nossas causas impossíveis. São tantas dores, tantas lutas, tantas noites mal dormidas e tantas perguntas sem respostas. Mas cremos, ao nos unirmos a Ti nesta oração, o céu se move. Pai amado e poderoso São José, venha caminhar conosco agora. Sinta os corações que rezam contigo neste instante. Muitos estão cansados, abatidos, chorando em silêncio. Há pessoas nesta oração que se sentem esquecidas, que foram traídas, que foram demitidas, que não conseguem pagar as contas, que perderam alguém, que sofrem de doenças ou que enfrentam crises na alma. E é por isso que agora te clamamos com fé. Intercede, São José, roga por nós, apresenta nossas lágrimas a Deus e nos cobre com teu manto de amor. Nada escapa do olhar de Deus quando tua intercessão é feita, São José. E é por isso que agora suplicamos. Entra na nossa casa espiritual. Quebra as correntes invisíveis que nos prendem ao fracasso, à angústia e ao medo. Repreende, pelo poder do nome de Jesus, toda inveja, toda palavra negativa, todo laço que o inimigo tentou lançar contra nós. Mostra que quem caminha com Deus e confia em Ti não será envergonhado. Mostra que há milagres que só acontecem quando o coração se rende de verdade e crê sem duvidar. São José, visita neste momento os lares que estão sendo consumidos por dívidas, por brigas, por doenças e tristezas. Coloca a tua presença restauradora sobre cada coração desta oração. Nós não viemos aqui apenas para pedir, viemos para confiar. Viemos para declarar que estamos prontos para ver a mão de Deus agindo através da tua poderosa intercessão. E mesmo sem ver ainda, já estamos dizendo: obrigado, Senhor, pelo milagre que já começou a acontecer.
Obrigado, São José, por estar conosco nesta oração, pois ainda que as portas pareçam fechadas, ainda que os diagnósticos sejam desanimadores, ainda que o mundo diga que é impossível, nós cremos que Deus é especialista em reverter causas perdidas. E quando São José intercede, o céu responde. Por isso, rezamos com confiança, entregando tudo o que somos e temos, acreditando que o impossível de hoje será o testemunho glorioso de amanhã. E o que Deus vai fazer na nossa vida será muito maior do que aquilo que pedimos. A entrega total que move o céu, São José, neste segundo momento de oração, queremos mergulhar ainda mais fundo na confiança em Deus. O mundo nos acostumou a desconfiar, a duvidar, a temer. Mas agora, em Tua presença, queremos nos despir da insegurança e vestir a armadura da fé. Toma-nos pela mão, glorioso Pai adotivo de Jesus, e conduz-nos como conduziste a Sagrada Família pelo deserto, em meio às dificuldades, com firmeza, paz e obediência. Ensina-nos a não olhar as tempestades, mas a confiar no silêncio do Deus que tudo vê e tudo faz no tempo certo. Não é fácil, São José. Muitos que rezam agora se sentem derrotados. Há corações nesta oração que, no fundo, acham que não merecem um milagre. Pessoas que foram feridas por palavras cruéis, que foram abandonadas, humilhadas, enganadas e que, por tantas dores, perderam a esperança. Mas hoje, Senhor, pela Tua poderosa intercessão, queremos reacender a chama da fé e dizer com toda a força da alma: nós ainda cremos. Cremos em um Deus que transforma lágrimas em colheitas de bênçãos, e em Ti, São José, como aquele que sustenta com seu silêncio e fé o impossível que está por vir. Pedimos agora, com todo o coração, venha ao nosso encontro. Visita cada necessidade como visitaste o coração de Maria ao receber o chamado de Deus. Toca nossas causas urgentes, nossos medos mais secretos, as situações que não sabemos mais como resolver. Há quem ore agora pedindo pela cura de um familiar. Há quem esteja clamando pela libertação de um vício, pela conversão de alguém que ama, por um emprego, por um livramento, por justiça, por dignidade. Senhor São José, apresenta a Deus cada intenção como se fosse tua. Clama por nós como clamarias pelo teu Filho, e diante do trono de Deus, suplica por misericórdia. E por tudo isso, age com poder, São José. Levanta cada um de nós com tua intercessão santa e poderosa. Sabemos que quando tu pedes, Deus escuta. Sabemos que tua fé move os céus. E por isso, mesmo que tudo diga não, nós esperamos no sim do alto. Mesmo que o tempo esteja difícil, nós não vamos desistir. Estamos aqui, confiando, perseverando, entregando tudo no altar de Deus, acreditando que o que Ele vai fazer em nossa vida será para testemunho, para glória, para restauração e renascimento. E com o coração cheio de fé, dizemos: estamos preparados, Senhor. Que venha o teu milagre, que venha a tua resposta, que venha o que o céu preparou para nós. O milagre que está chegando, São José, agora que nossos corações já estão mergulhados nesta oração profunda, abrimos ainda mais nossa alma diante de Deus. Já não temos medo de mostrar as nossas feridas. Já não escondemos nossas dores. Sabemos que o Senhor vê tudo. E é por isso que, com confiança total, colocamos diante de Ti tudo o que somos. As cicatrizes do passado, as angústias do presente e os medos do futuro. Entregamos a Ti nossos sonhos, nossas quedas, nossas batalhas internas, nossas esperanças e até mesmo nossos momentos de fraqueza em que quase deixamos de acreditar. Mas hoje, algo dentro de nós está reacendendo. É como se tua presença, São José, estivesse reavivando a chama da fé. É como se, em meio a tudo o que nos derrubou,
estivéssemos agora sendo levantados por uma força invisível, por um amor que não se explica, por um poder que vem do céu. E essa força tem teu nome, glorioso São José, porque tu és aquele que, mesmo no silêncio, foi instrumento dos maiores milagres. E hoje nós sabemos, quando nos colocamos em oração contigo, algo começa a mudar nos bastidores celestiais. E mesmo que aos nossos olhos pareça que nada mudou ainda, já sentimos dentro do peito que algo foi tocado. Há pessoas nesta oração que, ao rezarem agora, já percebem que a angústia está se desfazendo, que a paz está voltando, que a esperança está renascendo. Isso é o milagre começando, São José. Isso é Deus respondendo pela tua intercessão. Isso é o impossível se curvando ao poder da fé. E nós, mesmo com lágrimas nos olhos, começamos a louvar, a agradecer, a profetizar. O que Deus vai fazer será surpreendente e será para a honra e glória do nome dele. Toca agora, São José, cada situação que parece sem solução. Vai adiante dos médicos, dos advogados, dos juízes, dos empregadores, dos credores, dos familiares difíceis, dos relacionamentos em crise, dos caminhos bloqueados. Vai quebrando o que precisa ser quebrado, vai reconstruindo o que foi destruído, vai restaurando o que foi perdido, vai limpando o caminho para que as promessas de Deus se cumpram. Tu que foste escolhido para cuidar do Salvador, agora cuida de cada um de nós como teus filhos e filhas espirituais, pois confiamos que a tua presença muda tudo. E se o inimigo se levantou contra nós, que caia por terra agora, que nenhuma força do mal permaneça em nossa vida, que todo espírito de escassez, de confusão, de enfermidade, de depressão, de derrota, de medo ou solidão, sejam agora desfeitos pelo poder do nome de Jesus e pela tua poderosa intercessão. Que toda maldição hereditária, todo ciclo de fracasso, todo atraso espiritual, todo laço de feitiçaria ou inveja sejam quebrados agora. São José, ergue teu cajado espiritual e sela a nossa vida com a proteção divina. E ao final desta oração, mesmo sem saber como Deus vai agir, já dizemos: nós confiamos. Confiamos que a resposta virá. Confiamos que o socorro já está sendo enviado. Confiamos que Deus, em sua infinita misericórdia, já ouviu nosso clamor e vai agir com poder. E quando chegar o dia da vitória, porque Ele vai chegar, daremos testemunho com gratidão, com fé, com lágrimas nos olhos e com o coração cheio de alegria. Foi São José quem orou por mim, foi o céu que me ouviu e o impossível aconteceu. Hoje, algo já começou a mudar. E o que Deus vai fazer em nossa vida será tão grandioso que nos faltará palavras para agradecer. Mas o nosso louvor será viver em fidelidade, sem esquecer do que Ele fez. E o nosso compromisso será jamais parar de orar, jamais parar de acreditar, jamais parar de clamar com o coração, porque quem reza com fé ao lado de São José nunca está sozinho, está caminhando em direção ao milagre. São José, rogai por nós que recorremos, a vós que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um clamor do coração que confia. Poderoso São José, neste momento sagrado em que nos colocamos em oração, unimos o nosso coração ao teu, pedindo que interceda por nós diante de Deus. Não chegamos até esta oração sem que o céu quisesse assim. Viemos porque algo dentro de nós clama por mudança, por resposta, por direção, por milagres. E sabemos que o Senhor Pai terreno de Jesus, homem justo, silencioso e obediente à vontade divina, é capaz de nos conduzir pelos caminhos da fé até vermos o que Deus vai fazer em nossa vida. São José, nós nos curvamos espiritualmente diante de ti, reconhecendo tua autoridade dada pelo Pai Celeste. O Senhor que cuidou de Maria e protegeu o menino Jesus com coragem e fidelidade, agora vem cuidar de cada um de nós, proteger nossa casa, nosso trabalho, nossa saúde,
nossos sonhos e nossas causas impossíveis. São tantas dores, tantas lutas, tantas noites mal dormidas e tantas perguntas sem respostas. Mas cremos, ao nos unirmos a Ti nesta oração, o céu se move. Pai amado e poderoso São José, venha caminhar conosco agora. Sinta os corações que rezam contigo neste instante. Muitos estão cansados, abatidos, chorando em silêncio. Há pessoas nesta oração que se sentem esquecidas, que foram traídas, que foram demitidas, que não conseguem pagar as contas, que perderam alguém, que sofrem de doenças ou que enfrentam crises na alma. E é por isso que agora te clamamos com fé. Intercede, São José, roga por nós, apresenta nossas lágrimas a Deus e nos cobre com teu manto de amor. Nada escapa do olhar de Deus quando tua intercessão é feita, São José. E é por isso que agora suplicamos. Entra na nossa casa espiritual. Quebra as correntes invisíveis que nos prendem ao fracasso, à angústia e ao medo. Repreende, pelo poder do nome de Jesus, toda inveja, toda palavra negativa, todo laço que o inimigo tentou lançar contra nós. Mostra que quem caminha com Deus e confia em Ti não será envergonhado. Mostra que há milagres que só acontecem quando o coração se rende de verdade e crê sem duvidar. São José, visita neste momento os lares que estão sendo consumidos por dívidas, por brigas, por doenças e tristezas. Coloca a tua presença restauradora sobre cada coração desta oração. Nós não viemos aqui apenas para pedir, viemos para confiar. Viemos para declarar que estamos prontos para ver a mão de Deus agindo através da tua poderosa intercessão. E mesmo sem ver ainda, já estamos dizendo, obrigado, Senhor, pelo milagre que já começou a acontecer. Obrigado, São José, por estar conosco nesta oração, pois ainda que as portas pareçam fechadas, ainda que os diagnósticos sejam desanimadores, ainda que o mundo diga que é impossível, nós cremos que Deus é especialista em reverter causas perdidas. E quando São José intercede, o céu responde. Por isso, rezamos com confiança, entregando tudo o que somos e temos, acreditando que o impossível de hoje será o testemunho glorioso de amanhã. E o que Deus vai fazer na nossa vida será muito maior do que aquilo que pedimos. A entrega total que move o céu, São José, neste segundo momento de oração, queremos mergulhar ainda mais fundo na confiança em Deus. O mundo nos acostumou a desconfiar, a duvidar, a temer. Mas agora, em tua presença, queremos nos despir da insegurança e vestir a armadura da fé. Toma-nos pela mão, glorioso Pai adotivo de Jesus, e conduz-nos como conduziste a Sagrada Família pelo deserto, em meio às dificuldades, com firmeza, paz e obediência. Ensina-nos a não olhar as tempestades, mas a confiar no silêncio do Deus que tudo vê e tudo faz no tempo certo. Não é fácil, São José. Muitos que rezam agora se sentem derrotados. Há corações nesta oração que, no fundo, acham que não merecem um milagre. Pessoas que foram feridas por palavras cruéis, que foram abandonadas, humilhadas, enganadas e que, por tantas dores, perderam a esperança. Mas hoje, Senhor, pela Tua poderosa intercessão, queremos reacender a chama da fé e dizer com toda a força da alma: nós ainda cremos. Cremos em um Deus que transforma lágrimas em colheitas de bênçãos e em Ti, São José, como aquele que sustenta com seu silêncio e fé o impossível que está por vir. Pedimos agora com todo o coração: vem ao nosso encontro. Visita cada necessidade como visitaste o coração de Maria ao receber o chamado de Deus. Toca nossas causas urgentes, nossos medos mais secretos, as situações que não sabemos mais como resolver. Há quem ore agora pedindo pela cura de um familiar. Há quem esteja clamando pela libertação de um vício, pela conversão de alguém que ama, por um emprego, por um livramento, por justiça, por dignidade.
Senhor São José, apresenta a Deus cada intenção como se fosse tua. Clama por nós como clamarias pelo teu Filho, e diante do trono de Deus suplica por misericórdia. E por tudo isso, age com poder, São José. Levanta cada um de nós com tua intercessão santa e poderosa. Sabemos que quando tu pedes, Deus escuta. Sabemos que tua fé move os céus. E por isso, mesmo que tudo diga não, nós esperamos no sim do alto. Mesmo que o tempo esteja difícil, nós não vamos desistir. Estamos aqui, confiando, perseverando, entregando tudo no altar de Deus, acreditando que o que Ele vai fazer em nossa vida será para testemunho, para glória, para restauração e renascimento. E com o coração cheio de fé, dizemos: estamos preparados, Senhor. Que venha o teu milagre, que venha a tua resposta, que venha o que o céu preparou para nós. O milagre que está chegando, São José, agora que nossos corações já estão mergulhados nesta oração profunda, abrimos ainda mais nossa alma diante de Deus. Já não temos medo de mostrar as nossas feridas, já não escondemos nossas dores. Sabemos que o Senhor vê tudo. E é por isso que, com confiança total, colocamos diante de Ti tudo o que somos. As cicatrizes do passado, as angústias do presente e os medos do futuro. Entregamos a Ti nossos sonhos, nossas quedas, nossas batalhas internas, nossas esperanças e até mesmo nossos momentos de fraqueza em que quase deixamos de acreditar. Mas hoje, algo dentro de nós está reacendendo. É como se tua presença, São José, estivesse reavivando a chama da fé. É como se, em meio a tudo o que nos derrubou, estivéssemos agora sendo levantados por uma força invisível, por um amor que não se explica, por um poder que vem do céu. E essa força tem teu nome, glorioso São José, porque tu és aquele que, mesmo no silêncio, foi instrumento dos maiores milagres. E hoje nós sabemos, quando nos colocamos em oração contigo, algo começa a mudar nos bastidores celestiais. E mesmo que aos nossos olhos pareça que nada mudou ainda, já sentimos dentro do peito que algo foi tocado. Há pessoas nesta oração que, ao rezarem agora, já percebem que a angústia está se desfazendo, que a paz está voltando, que a esperança está renascendo. Isso é o milagre começando, São José. Isso é Deus respondendo pela tua intercessão. Isso é o impossível se curvando ao poder da fé. E nós, mesmo com lágrimas nos olhos, começamos a louvar, a agradecer, a profetizar. O que Deus vai fazer será surpreendente e será para a honra e glória do nome dele. Toca agora, São José, cada situação que parece sem solução. Vai adiante dos médicos, dos advogados, dos juízes, dos empregadores, dos credores, dos familiares difíceis, dos relacionamentos em crise, dos caminhos bloqueados. Vai quebrando o que precisa ser quebrado, vai reconstruindo o que foi destruído, vai restaurando o que foi perdido, vai limpando o caminho para que as promessas de Deus se cumpram. Tu que foste escolhido para cuidar do Salvador, agora cuida de cada um de nós como teus filhos e filhas espirituais, pois confiamos que a tua presença muda tudo. E se o inimigo se levantou contra nós, que caia por terra agora, que nenhuma força do mal permaneça em nossa vida. Que todo espírito de escassez, de confusão, de enfermidade, de depressão, de derrota, de medo ou solidão, sejam agora desfeitos pelo poder do nome de Jesus e pela tua poderosa intercessão. Que toda maldição hereditária, todo ciclo de fracasso, todo atraso espiritual, todo laço de feitiçaria ou inveja sejam quebrados agora. São José, ergue teu cajado espiritual e sela a nossa vida com a proteção divina. E ao final desta oração, mesmo sem saber como Deus vai agir, já dizemos: nós confiamos. Confiamos que a resposta virá. Confiamos que o socorro já está sendo enviado. Confiamos que Deus, em sua infinita misericórdia, já ouviu nosso clamor e vai agir com poder. E quando chegar o dia da vitória, porque Ele vai chegar,
Daremos testemunho com gratidão, com fé, com lágrimas nos olhos e com o coração cheio de alegria. Foi São José quem orou por mim, foi o céu que me ouviu e o impossível aconteceu. Hoje, algo já começou a mudar. E o que Deus vai fazer em nossa vida será tão grandioso que nos faltará palavras para agradecer. Mas o nosso louvor será viver em fidelidade, sem esquecer do que Ele fez. E o nosso compromisso será jamais parar de orar, jamais parar de acreditar, jamais parar de clamar com o coração, porque quem reza com fé ao lado de São José nunca está sozinho, está caminhando em direção ao milagre. São José, rogai por nós que recorremos a vós, que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um clamor do coração que confia. Poderoso São José, neste momento sagrado em que nos colocamos em oração, unimos o nosso coração ao teu, pedindo que interceda por nós diante de Deus. Não chegamos até esta oração sem que o céu quisesse assim. Viemos porque algo dentro de nós clama por mudança, por resposta, por direção, por milagres. E sabemos que o Senhor Pai terreno de Jesus, homem justo, silencioso e obediente à vontade divina, é capaz de nos conduzir pelos caminhos da fé até vermos o que Deus vai fazer em nossa vida. São José, nós nos curvamos espiritualmente diante de ti, reconhecendo tua autoridade dada pelo Pai Celeste. O Senhor que cuidou de Maria e protegeu o menino Jesus com coragem e fidelidade, agora vem cuidar de cada um de nós, proteger nossa casa, nosso trabalho, nossa saúde, nossos sonhos e nossas causas impossíveis. São tantas dores, tantas lutas, tantas noites mal dormidas e tantas perguntas sem respostas, mas cremos, ao nos unirmos a Ti nesta oração, o céu se move. Pai amado e poderoso São José, venha caminhar conosco agora. Sinta os corações que rezam contigo neste instante. Muitos estão cansados, abatidos, chorando em silêncio. Há pessoas nesta oração que se sentem esquecidas, que foram traídas, que foram demitidas, que não conseguem pagar as contas, que perderam alguém, que sofrem de doenças ou que enfrentam crises na alma. E é por isso que agora te clamamos com fé. Intercede, São José, roga por nós, apresenta nossas lágrimas a Deus e nos cobre com teu manto de amor. Nada escapa do olhar de Deus quando tua intercessão é feita, São José. E é por isso que agora suplicamos. Entra na nossa casa espiritual. Quebra as correntes invisíveis que nos prendem ao fracasso, à angústia e ao medo. Repreende, pelo poder do nome de Jesus, toda inveja, toda palavra negativa, todo laço que o inimigo tentou lançar contra nós. Mostra que quem caminha com Deus e confia em Ti não será envergonhado. Mostra que há milagres que só acontecem quando o coração se rende de verdade e crê sem duvidar. São José, visita neste momento os lares que estão sendo consumidos por dívidas, por brigas, por doenças e tristezas. Coloca a tua presença restauradora sobre cada coração desta oração. Nós não viemos aqui apenas para pedir, viemos para confiar. Viemos para declarar que estamos prontos para ver a mão de Deus agindo através da tua poderosa intercessão. E mesmo sem ver ainda, já estamos dizendo: obrigado, Senhor, pelo milagre que já começou a acontecer. Obrigado, São José, por estar conosco nesta oração, pois ainda que as portas pareçam fechadas, ainda que os diagnósticos sejam desanimadores, ainda que o mundo diga que é impossível, nós cremos que Deus é especialista em reverter causas perdidas. E quando São José intercede, o céu responde. Por isso, rezamos com confiança, entregando tudo o que somos e temos, acreditando que o impossível de hoje será o testemunho glorioso de amanhã. E o que Deus vai fazer na nossa vida será muito maior do que aquilo que pedimos. A entrega total que move o céu, São José, neste segundo momento de oração, queremos mergulhar ainda mais fundo na confiança em Deus.
O mundo nos acostumou a desconfiar, a duvidar, a temer. Mas agora, em tua presença, queremos nos despir da insegurança e vestir a armadura da fé. Toma-nos pela mão, glorioso Pai adotivo de Jesus, e conduz-nos como conduziste a Sagrada Família pelo deserto, em meio às dificuldades, com firmeza, paz e obediência. Ensina-nos a não olhar as tempestades, mas a confiar no silêncio do Deus que tudo vê e tudo faz no tempo certo. Não é fácil, São José. Muitos que rezam agora se sentem derrotados. Há corações nesta oração que, no fundo, acham que não merecem um milagre. Pessoas que foram feridas por palavras cruéis, que foram abandonadas, humilhadas, enganadas e que, por tantas dores, perderam a esperança. Mas hoje, Senhor, pela Tua poderosa intercessão, queremos reacender a chama da fé e dizer com toda a força da alma: nós ainda cremos. Cremos em um Deus que transforma lágrimas em colheitas de bênçãos, e em Ti, São José, como aquele que sustenta com seu silêncio e fé o impossível que está por vir. Pedimos agora, com todo o coração, vem ao nosso encontro. Visita cada necessidade como visitaste o coração de Maria ao receber o chamado de Deus. Toca nossas causas urgentes, nossos medos mais secretos, as situações que não sabemos mais como resolver. Há quem ore agora pedindo pela cura de um familiar. Há quem esteja clamando pela libertação de um vício, pela conversão de alguém que ama, por um emprego, por um livramento, por justiça, por dignidade. Senhor São José, apresenta a Deus cada intenção como se fosse tua. Clama por nós como clamarias pelo teu Filho, e diante do trono de Deus suplica por misericórdia. E por tudo isso, age com poder, São José. Levanta cada um de nós com tua intercessão santa e poderosa. Sabemos que quando tu pedes, Deus escuta. Sabemos que tua fé move os céus. E por isso, mesmo que tudo diga não, nós esperamos no sim do alto. Mesmo que o tempo esteja difícil, nós não vamos desistir. Estamos aqui, confiando, perseverando, entregando tudo no altar de Deus, acreditando que o que Ele vai fazer em nossa vida será para testemunho, para glória, para restauração e renascimento. E com o coração cheio de fé, dizemos: estamos preparados, Senhor. Que venha o teu milagre, que venha a tua resposta, que venha o que o céu preparou para nós. O milagre que está chegando, São José, agora que nossos corações já estão mergulhados nesta oração profunda, abrimos ainda mais nossa alma diante de Deus. Já não temos medo de mostrar as nossas feridas. Já não escondemos nossas dores. Sabemos que o Senhor vê tudo. E é por isso que, com confiança total, colocamos diante de Ti tudo o que somos. As cicatrizes do passado, as angústias do presente e os medos do futuro. Entregamos a Ti nossos sonhos, nossas quedas, nossas batalhas internas, nossas esperanças e até mesmo nossos momentos de fraqueza em que quase deixamos de acreditar. Mas hoje, algo dentro de nós está reacendendo. É como se tua presença, São José, estivesse reavivando a chama da fé. É como se, em meio a tudo o que nos derrubou, estivéssemos agora sendo levantados por uma força invisível, por um amor que não se explica, por um poder que vem do céu. E essa força tem teu nome, glorioso São José, porque tu és aquele que, mesmo no silêncio, foi instrumento dos maiores milagres. E hoje nós sabemos, quando nos colocamos em oração contigo, algo começa a mudar nos bastidores celestiais. E mesmo que aos nossos olhos pareça que nada mudou ainda, já sentimos dentro do peito que algo foi tocado. Há pessoas nesta oração que, ao rezarem agora, já percebem que a angústia está se desfazendo, que a paz está voltando, que a esperança está renascendo. Isso é o milagre começando, São José. Isso é Deus respondendo pela tua intercessão. Isso é o impossível se curvando ao poder da fé.
E nós, mesmo com lágrimas nos olhos, começamos a louvar, a agradecer, a profetizar. O que Deus vai fazer será surpreendente e será para a honra e glória do nome dele. Toca agora, São José, cada situação que parece sem solução. Vai adiante dos médicos, dos advogados, dos juízes, dos empregadores, dos credores, dos familiares difíceis, dos relacionamentos em crise, dos caminhos bloqueados. Vai quebrando o que precisa ser quebrado, vai reconstruindo o que foi destruído, vai restaurando o que foi perdido. Vai limpando o caminho para que as promessas de Deus se cumpram. Tu que foste escolhido para cuidar do Salvador, agora cuida de cada um de nós como teus filhos e filhas espirituais, pois confiamos que a tua presença muda tudo. E se o inimigo se levantou contra nós, que caia por terra agora, que nenhuma força do mal permaneça em nossa vida. Que todo espírito de escassez, de confusão, de enfermidade, de depressão, de derrota, de medo ou solidão, sejam agora desfeitos pelo poder do nome de Jesus e pela tua poderosa intercessão. Que toda maldição hereditária, todo ciclo de fracasso, todo atraso espiritual, todo laço de feitiçaria ou inveja sejam quebrados agora. São José, ergue teu cajado espiritual e sela a nossa vida com a proteção divina. E ao final desta oração, mesmo sem saber como Deus vai agir, já dizemos: nós confiamos. Confiamos que a resposta virá. Confiamos que o socorro já está sendo enviado. Confiamos que Deus, em sua infinita misericórdia, já ouviu nosso clamor e vai agir com poder. E quando chegar o dia da vitória, porque Ele vai chegar, daremos testemunho com gratidão, com fé, com lágrimas nos olhos e com o coração cheio de alegria. Foi São José quem orou por mim, foi o céu que me ouviu e o impossível aconteceu. Hoje, algo já começou a mudar. E o que Deus vai fazer em nossa vida será tão grandioso que nos faltará palavras para agradecer. Mas o nosso louvor será viver em fidelidade, sem esquecer do que Ele fez. E o nosso compromisso será jamais parar de orar, jamais parar de acreditar, jamais parar de clamar com o coração, porque quem reza com fé ao lado de São José nunca está sozinho, está caminhando em direção ao milagre. São José, rogai por nós que recorremos a vós, que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um clamor do coração que confia. Poderoso São José, neste momento sagrado em que nos colocamos em oração, unimos o nosso coração ao teu, pedindo que interceda por nós diante de Deus. Não chegamos até esta oração sem que o céu quisesse assim. Viemos porque algo dentro de nós clama por mudança, por resposta, por direção, por milagres. E sabemos que o Senhor Pai terreno de Jesus, homem justo, silencioso e obediente à vontade divina, é capaz de nos conduzir pelos caminhos da fé até vermos o que Deus vai fazer em nossa vida. São José, nós nos curvamos espiritualmente diante de ti, reconhecendo tua autoridade dada pelo Pai Celeste. O Senhor que cuidou de Maria e protegeu o menino Jesus com coragem e fidelidade, agora vem cuidar de cada um de nós, proteger nossa casa, nosso trabalho, nossa saúde, nossos sonhos e nossas causas impossíveis. São tantas dores, tantas lutas, tantas noites mal dormidas e tantas perguntas sem respostas. Mas cremos, ao nos unirmos a Ti nesta oração, o céu se move. Pai amado e poderoso São José, venha caminhar conosco agora. Sinta os corações que rezam contigo neste instante. Muitos estão cansados, abatidos, chorando em silêncio. Há pessoas nesta oração que se sentem esquecidas, que foram traídas, que foram demitidas, que não conseguem pagar as contas, que perderam alguém, que sofrem de doenças ou que enfrentam crises na alma. E é por isso que agora te clamamos com fé. Intercede, São José, roga por nós, apresenta nossas lágrimas a Deus e nos cobre com teu manto de amor.
Nada escapa do olhar de Deus quando tua intercessão é feita, São José. E é por isso que agora suplicamos. Entra na nossa casa espiritual. Quebra as correntes invisíveis que nos prendem ao fracasso, à angústia e ao medo. Repreende, pelo poder do nome de Jesus, toda inveja, toda palavra negativa, todo laço que o inimigo tentou lançar contra nós. Mostra que quem caminha com Deus e confia em Ti não será envergonhado. Mostra que há milagres que só acontecem quando o coração se rende de verdade e crê sem duvidar. São José, visita neste momento os lares que estão sendo consumidos por dívidas, por brigas, por doenças e tristezas. Coloca a tua presença restauradora sobre cada coração desta oração. Nós não viemos aqui apenas para pedir, viemos para confiar. Viemos para declarar que estamos prontos para ver a mão de Deus agindo através da tua poderosa intercessão. E mesmo sem ver ainda, já estamos dizendo: obrigado, Senhor, pelo milagre que já começou a acontecer. Obrigado, São José, por estar conosco nesta oração. Pois ainda que as portas pareçam fechadas, ainda que os diagnósticos sejam desanimadores, ainda que o mundo diga que é impossível, nós cremos que Deus é especialista em reverter causas perdidas. E quando São José intercede, o céu responde. Por isso, rezamos com confiança, entregando tudo o que somos e temos, acreditando que o impossível de hoje será o testemunho glorioso de amanhã. E o que Deus vai fazer na nossa vida será muito maior do que aquilo que pedimos. A entrega total que move o céu, São José, neste segundo momento de oração, queremos mergulhar ainda mais fundo na confiança em Deus. O mundo nos acostumou a desconfiar, a duvidar, a temer. Mas agora, em tua presença, queremos nos despir da insegurança e vestir a armadura da fé. Toma-nos pela mão, glorioso Pai adotivo de Jesus, e conduz-nos como conduziste a Sagrada Família pelo deserto, em meio às dificuldades, com firmeza, paz e obediência. Ensina-nos a não olhar as tempestades, mas a confiar no silêncio do Deus que tudo vê e tudo faz no tempo certo. Não é fácil, São José. Muitos que rezam agora se sentem derrotados. Há corações nesta oração que, no fundo, acham que não merecem um milagre. Pessoas que foram feridas por palavras cruéis, que foram abandonadas, humilhadas, enganadas e que, por tantas dores, perderam a esperança. Mas hoje, Senhor, pela Tua poderosa intercessão, queremos reacender a chama da fé e dizer com toda a força da alma: nós ainda cremos. Cremos em um Deus que transforma lágrimas em colheitas de bênçãos, e em Ti, São José, como aquele que sustenta com seu silêncio e fé o impossível que está por vir. Pedimos agora com todo o coração: vem ao nosso encontro. Visita cada necessidade como visitaste o coração de Maria ao receber o chamado de Deus. Toca nossas causas urgentes, nossos medos mais secretos, as situações que não sabemos mais como resolver. Há quem ore agora pedindo pela cura de um familiar. Há quem esteja clamando pela libertação de um vício, pela conversão de alguém que ama, por um emprego, por um livramento, por justiça, por dignidade. Senhor São José, apresenta a Deus cada intenção como se fosse tua. Clama por nós como clamarias pelo teu Filho, e diante do trono de Deus, suplica por misericórdia. E por tudo isso, age com poder, São José. Levanta cada um de nós com tua intercessão santa e poderosa. Sabemos que quando tu pedes, Deus escuta. Sabemos que tua fé move os céus. E por isso, mesmo que tudo diga não, nós esperamos no sim do alto. Mesmo que o tempo esteja difícil, nós não vamos desistir. Estamos aqui, confiando, perseverando, entregando tudo no altar de Deus, acreditando que o que Ele vai fazer em nossa vida será para testemunho, para glória, para restauração e renascimento. E com o coração cheio de fé, dizemos: estamos preparados, Senhor.
Que venha o teu milagre, que venha a tua resposta, que venha o que o céu preparou para nós. O milagre que está chegando, São José, agora que nossos corações já estão mergulhados nesta oração profunda, abrimos ainda mais nossa alma diante de Deus. Já não temos medo de mostrar as nossas feridas. Já não escondemos nossas dores. Sabemos que o Senhor vê tudo. E é por isso que, com confiança total, colocamos diante de Ti tudo o que somos. As cicatrizes do passado, as angústias do presente e os medos do futuro. Entregamos a Ti nossos sonhos, nossas quedas, nossas batalhas internas, nossas esperanças e até mesmo nossos momentos de fraqueza em que quase deixamos de acreditar. Mas hoje, algo dentro de nós está reacendendo. É como se tua presença, São José, estivesse reavivando a chama da fé. É como se, em meio a tudo o que nos derrubou, estivéssemos agora sendo levantados por uma força invisível, por um amor que não se explica, por um poder que vem do céu. E essa força tem teu nome, glorioso São José, porque tu és aquele que, mesmo no silêncio, foi instrumento dos maiores milagres. E hoje nós sabemos, quando nos colocamos em oração contigo, algo começa a mudar nos bastidores celestiais. E mesmo que aos nossos olhos pareça que nada mudou ainda, já sentimos dentro do peito que algo foi tocado. Há pessoas nesta oração que, ao rezarem agora, já percebem que a angústia está se desfazendo, que a paz está voltando, que a esperança está renascendo. Isso é o milagre começando, São José. Isso é Deus respondendo pela tua intercessão. Isso é o impossível se curvando ao poder da fé. E nós, mesmo com lágrimas nos olhos, começamos a louvar, a agradecer, a profetizar. O que Deus vai fazer será surpreendente e será para a honra e glória do nome dele. Toca agora, São José, cada situação que parece sem solução. Vai adiante dos médicos, dos advogados, dos juízes, dos empregadores, dos credores, dos familiares difíceis, dos relacionamentos em crise, dos caminhos bloqueados. Vai quebrando o que precisa ser quebrado, vai reconstruindo o que foi destruído, vai restaurando o que foi perdido. Vai limpando o caminho para que as promessas de Deus se cumpram. Tu que foste escolhido para cuidar do Salvador, agora cuida de cada um de nós como teus filhos e filhas espirituais, pois confiamos que a tua presença muda tudo. E se o inimigo se levantou contra nós, que caia por terra agora, que nenhuma força do mal permaneça em nossa vida. Que todo espírito de escassez, de confusão, de enfermidade, de depressão, de derrota, de medo ou solidão, sejam agora desfeitos pelo poder do nome de Jesus e pela tua poderosa intercessão. Que toda maldição hereditária, todo ciclo de fracasso, todo atraso espiritual, todo laço de feitiçaria ou inveja sejam quebrados agora. São José, ergue teu cajado espiritual e sela a nossa vida com a proteção divina. E ao final desta oração, mesmo sem saber como Deus vai agir, já dizemos: nós confiamos. Confiamos que a resposta virá. Confiamos que o socorro já está sendo enviado. Confiamos que Deus, em sua infinita misericórdia, já ouviu nosso clamor e vai agir com poder. E quando chegar o dia da vitória, porque ele vai chegar, daremos testemunho com gratidão, com fé, com lágrimas nos olhos e com o coração cheio de alegria. Foi São José quem orou por mim, foi o céu que me ouviu e o impossível aconteceu. Hoje, algo já começou a mudar. E o que Deus vai fazer em nossa vida será tão grandioso que nos faltará palavras para agradecer. Mas o nosso louvor será viver em fidelidade, sem esquecer do que Ele fez. E o nosso compromisso será jamais parar de orar, jamais parar de acreditar, jamais parar de clamar com o coração, porque quem reza com fé ao lado de São José nunca está sozinho, está caminhando em direção ao milagre. São José, rogai por nós que recorremos, a vós que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém.
um clamor do coração que confia. Poderoso São José, neste momento sagrado em que nos colocamos em oração, unimos o nosso coração ao teu, pedindo que interceda por nós diante de Deus. Não chegamos até esta oração sem que o céu quisesse assim. Viemos porque algo dentro de nós clama por mudança, por resposta, por direção, por milagres. E sabemos que o Senhor Pai terreno de Jesus, homem justo, silencioso e obediente à vontade divina, é capaz de nos conduzir pelos caminhos da fé até vermos o que Deus vai fazer em nossa vida. São José, nós nos curvamos espiritualmente diante de ti, reconhecendo tua autoridade dada pelo Pai Celeste. O Senhor que cuidou de Maria e protegeu o menino Jesus com coragem e fidelidade, agora vem cuidar de cada um de nós, proteger nossa casa, nosso trabalho, nossa saúde, nossos sonhos e nossas causas impossíveis. São tantas dores, tantas lutas, tantas noites mal dormidas e tantas perguntas sem respostas. Mas cremos, ao nos unirmos a ti nesta oração, o céu se move. Pai amado e poderoso São José, venha caminhar conosco agora. Sinta os corações que rezam contigo neste instante. Muitos estão cansados, abatidos, chorando em silêncio. Há pessoas nesta oração que se sentem esquecidas, que foram traídas, que foram demitidas, que não conseguem pagar as contas, que perderam alguém, que sofrem de doenças ou que enfrentam crises na alma. E é por isso que agora te clamamos com fé. Intercede, São José, roga por nós, apresenta nossas lágrimas a Deus e nos cobre com teu manto de amor. Nada escapa do olhar de Deus quando tua intercessão é feita, São José. E é por isso que agora suplicamos. Entra na nossa casa espiritual. Quebra as correntes invisíveis que nos prendem ao fracasso, à angústia e ao medo. Repreende, pelo poder do nome de Jesus, toda inveja, toda palavra negativa, todo laço que o inimigo tentou lançar contra nós. Mostra que quem caminha com Deus e confia em ti, não será envergonhado. Mostra que há milagres que só acontecem quando o coração se rende de verdade e crê sem duvidar. São José, visita neste momento os lares que estão sendo consumidos por dívidas, por brigas, por doenças e tristezas. Coloca a tua presença restauradora sobre cada coração desta oração. Nós não viemos aqui apenas para pedir, viemos para confiar. Viemos para declarar que estamos prontos para ver a mão de Deus agindo através da tua poderosa intercessão. E mesmo sem ver ainda, já estamos dizendo, obrigado, Senhor, pelo milagre que já começou a acontecer. Obrigado, São José, por estar conosco nesta oração, pois ainda que as portas pareçam fechadas, ainda que os diagnósticos sejam desanimadores, ainda que o mundo diga que é impossível, nós cremos que Deus é especialista em reverter causas perdidas. E quando São José intercede, o céu responde. Por isso, rezamos com confiança, entregando tudo o que somos e temos, acreditando que o impossível de hoje será o testemunho glorioso de amanhã. E o que Deus vai fazer na nossa vida será muito maior do que aquilo que pedimos. A entrega total que move o céu, São José, neste segundo momento de oração, queremos mergulhar ainda mais fundo na confiança em Deus. O mundo nos acostumou a desconfiar, a duvidar, a temer. Mas agora, em tua presença, queremos nos despir da insegurança e vestir a armadura da fé. Toma-nos pela mão, glorioso Pai adotivo de Jesus, e conduz-nos como conduziste a Sagrada Família pelo deserto, em meio às dificuldades, com firmeza, paz e obediência. Ensina-nos a não olhar as tempestades, mas a confiar no silêncio do Deus que tudo vê e tudo faz no tempo certo. Não é fácil, São José. Muitos que rezam agora se sentem derrotados. Há corações nesta oração que, no fundo, acham que não merecem um milagre. Pessoas que foram feridas por palavras cruéis, que foram abandonadas, humilhadas, enganadas e que, por tantas dores, perderam a esperança. Mas hoje, Senhor,
pela tua poderosa intercessão, queremos reacender a chama da fé e dizer com toda a força da alma: nós ainda cremos. Cremos em um Deus que transforma lágrimas em colheitas de bênçãos, e em ti, São José, como aquele que sustenta com seu silêncio e fé o impossível que está por vir. Pedimos agora, com todo o coração, vem ao nosso encontro. Visita cada necessidade como visitaste o coração de Maria ao receber o chamado de Deus. Toca nossas causas urgentes, nossos medos mais secretos, as situações que não sabemos mais como resolver. Há quem ore agora pedindo pela cura de um familiar. Há quem esteja clamando pela libertação de um vício, pela conversão de alguém que ama, por um emprego, por um livramento, por justiça, por dignidade. Senhor São José, apresenta a Deus cada intenção como se fosse tua. Clama por nós como clamarias pelo teu Filho, e diante do trono de Deus, suplica por misericórdia. E por tudo isso, age com poder, São José. Levanta cada um de nós com tua intercessão santa e poderosa. Sabemos que quando tu pedes, Deus escuta. Sabemos que tua fé move os céus. E por isso, mesmo que tudo diga não, nós esperamos no sim do alto. Mesmo que o tempo esteja difícil, nós não vamos desistir. Estamos aqui, confiando, perseverando, entregando tudo no altar de Deus, acreditando que o que Ele vai fazer em nossa vida será para testemunho, para glória, para restauração e renascimento. E com o coração cheio de fé, dizemos: estamos preparados, Senhor. Que venha o teu milagre, que venha a tua resposta, que venha o que o céu preparou para nós. O milagre que está chegando, São José, agora que nossos corações já estão mergulhados nesta oração profunda, abrimos ainda mais nossa alma diante de Deus. Já não temos medo de mostrar as nossas feridas. Já não escondemos nossas dores. Sabemos que o Senhor vê tudo. E é por isso que, com confiança total, colocamos diante de Ti tudo o que somos. As cicatrizes do passado, as angústias do presente e os medos do futuro. Entregamos a Ti nossos sonhos, nossas quedas, nossas batalhas internas, nossas esperanças e até mesmo nossos momentos de fraqueza em que quase deixamos de acreditar. Mas hoje, algo dentro de nós está reacendendo. É como se tua presença, São José, estivesse reavivando a chama da fé. É como se, em meio a tudo o que nos derrubou, estivéssemos agora sendo levantados por uma força invisível, por um amor que não se explica, por um poder que vem do céu. E essa força tem teu nome, glorioso São José, porque tu és aquele que, mesmo no silêncio, foi instrumento dos maiores milagres. E hoje nós sabemos, quando nos colocamos em oração contigo, algo começa a mudar nos bastidores celestiais. E mesmo que aos nossos olhos pareça que nada mudou ainda, já sentimos dentro do peito que algo foi tocado. Há pessoas nesta oração que, ao rezarem agora, já percebem que a angústia está se desfazendo, que a paz está voltando, que a esperança está renascendo. Isso é o milagre começando, São José. Isso é Deus respondendo pela tua intercessão. Isso é o impossível se curvando ao poder da fé. E nós, mesmo com lágrimas nos olhos, começamos a louvar, a agradecer, a profetizar. O que Deus vai fazer será surpreendente e será para a honra e glória do nome dele. Toca agora, São José, cada situação que parece sem solução. Vai adiante dos médicos, dos advogados, dos juízes, dos empregadores, dos credores, dos familiares difíceis, dos relacionamentos em crise, dos caminhos bloqueados. Vai quebrando o que precisa ser quebrado, vai reconstruindo o que foi destruído, vai restaurando o que foi perdido, vai limpando o caminho para que as promessas de Deus se cumpram. Tu que foste escolhido para cuidar do Salvador, agora cuida de cada um de nós como teus filhos e filhas espirituais, pois confiamos que a tua presença muda tudo. E se o inimigo se levantou contra nós, que caia por terra agora, que nenhuma força do mal permaneça em nossa vida.
Que todo espírito de escassez, de confusão, de enfermidade, de depressão, de derrota, de medo ou solidão, sejam agora desfeitos pelo poder do nome de Jesus e pela tua poderosa intercessão. Que toda maldição hereditária, todo ciclo de fracasso, todo atraso espiritual, todo laço de feitiçaria ou inveja sejam quebrados agora. São José, ergue teu cajado espiritual e sela a nossa vida com a proteção divina. E ao final desta oração, mesmo sem saber como Deus vai agir, já dizemos: nós confiamos. Confiamos que a resposta virá. Confiamos que o socorro já está sendo enviado. Confiamos que Deus, em sua infinita misericórdia, já ouviu nosso clamor e vai agir com poder. E quando chegar o dia da vitória, porque Ele vai chegar, daremos testemunho com gratidão, com fé, com lágrimas nos olhos e com o coração cheio de alegria. Foi São José quem orou por mim, foi o céu que me ouviu e o impossível aconteceu. Hoje, algo já começou a mudar. E o que Deus vai fazer em nossa vida será tão grandioso que nos faltará palavras para agradecer. Mas o nosso louvor será viver em fidelidade, sem esquecer do que Ele fez. E o nosso compromisso será jamais parar de orar, jamais parar de acreditar, jamais parar de clamar com o coração, porque quem reza com fé ao lado de São José nunca está sozinho, está caminhando em direção ao milagre. São José, rogai por nós que recorremos a vós, que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um clamor do coração que confia. Poderoso São José, neste momento sagrado em que nos colocamos em oração, unimos o nosso coração ao teu, pedindo que interceda por nós diante de Deus. Não chegamos até esta oração sem que o céu quisesse assim. Viemos porque algo dentro de nós clama por mudança, por resposta, por direção, por milagres. E sabemos que o Senhor Pai terreno de Jesus, homem justo, silencioso e obediente à vontade divina, é capaz de nos conduzir pelos caminhos da fé até vermos o que Deus vai fazer em nossa vida. São José, nós nos curvamos espiritualmente diante de ti, reconhecendo tua autoridade dada pelo Pai Celeste. O Senhor que cuidou de Maria e protegeu o menino Jesus com coragem e fidelidade, agora vem cuidar de cada um de nós, proteger nossa casa, nosso trabalho, nossa saúde, nossos sonhos e nossas causas impossíveis. São tantas dores, tantas lutas, tantas noites mal dormidas e tantas perguntas sem respostas. Mas cremos, ao nos unirmos a Ti nesta oração, o céu se move. Pai amado e poderoso São José, venha caminhar conosco agora. Sinta os corações que rezam contigo neste instante. Muitos estão cansados, abatidos, chorando em silêncio. Há pessoas nesta oração que se sentem esquecidas, que foram traídas, que foram demitidas, que não conseguem pagar as contas, que perderam alguém, que sofrem de doenças ou que enfrentam crises na alma. E é por isso que agora te clamamos com fé. Intercede, São José, roga por nós, apresenta nossas lágrimas a Deus e nos cobre com teu manto de amor. Nada escapa do olhar de Deus quando tua intercessão é feita, São José. E é por isso que agora suplicamos. Entra na nossa casa espiritual. Quebra as correntes invisíveis que nos prendem ao fracasso, à angústia e ao medo. Repreende, pelo poder do nome de Jesus, toda inveja, toda palavra negativa, todo laço que o inimigo tentou lançar contra nós. Mostra que quem caminha com Deus e confia em Ti não será envergonhado. Mostra que há milagres que só acontecem quando o coração se rende de verdade e crê sem duvidar. São José, visita neste momento os lares que estão sendo consumidos por dívidas, por brigas, por doenças e tristezas. Coloca a tua presença restauradora sobre cada coração desta oração. Nós não viemos aqui apenas para pedir, viemos para confiar. Viemos para declarar que estamos prontos para ver a mão de Deus agindo através da tua poderosa intercessão.
E mesmo sem ver ainda, já estamos dizendo: obrigado, Senhor, pelo milagre que já começou a acontecer. Obrigado, São José, por estar conosco nesta oração. Pois ainda que as portas pareçam fechadas, ainda que os diagnósticos sejam desanimadores, ainda que o mundo diga que é impossível, nós cremos que Deus é especialista em reverter causas perdidas. E quando São José intercede, o céu responde. Por isso, rezamos com confiança, entregando tudo o que somos e temos, acreditando que o impossível de hoje será o testemunho glorioso de amanhã. E o que Deus vai fazer na nossa vida será muito maior do que aquilo que pedimos. A entrega total que move o céu, São José, neste segundo momento de oração, queremos mergulhar ainda mais fundo na confiança em Deus. O mundo nos acostumou a desconfiar, a duvidar, a temer. Mas agora, em Tua presença, queremos nos despir da insegurança e vestir a armadura da fé. Toma-nos pela mão, glorioso Pai adotivo de Jesus, e conduz-nos como conduziste a Sagrada Família pelo deserto, em meio às dificuldades, com firmeza, paz e obediência. Ensina-nos a não olhar as tempestades, mas a confiar no silêncio do Deus que tudo vê e tudo faz no tempo certo. Não é fácil, São José. Muitos que rezam agora se sentem derrotados. Há corações nesta oração que, no fundo, acham que não merecem um milagre. Pessoas que foram feridas por palavras cruéis, que foram abandonadas, humilhadas, enganadas e que, por tantas dores, perderam a esperança. Mas hoje, Senhor, pela Tua poderosa intercessão, queremos reacender a chama da fé e dizer com toda a força da alma: nós ainda cremos. Cremos em um Deus que transforma lágrimas em colheitas de bênçãos, e em Ti, São José, como aquele que sustenta com seu silêncio e fé o impossível que está por vir. Pedimos agora, com todo o coração, venha ao nosso encontro. Visita cada necessidade como visitaste o coração de Maria ao receber o chamado de Deus. Toca nossas causas urgentes, nossos medos mais secretos, as situações que não sabemos mais como resolver. Há quem ore agora pedindo pela cura de um familiar. Há quem esteja clamando pela libertação de um vício, pela conversão de alguém que ama, por um emprego, por um livramento, por justiça, por dignidade. Senhor São José, apresenta a Deus cada intenção como se fosse tua. Clama por nós como clamarias pelo teu Filho, e diante do trono de Deus, suplica por misericórdia. E por tudo isso, age com poder, São José. Levanta cada um de nós com tua intercessão santa e poderosa. Sabemos que quando tu pedes, Deus escuta. Sabemos que tua fé move os céus. E por isso, mesmo que tudo diga não, nós esperamos no sim do alto. Mesmo que o tempo esteja difícil, nós não vamos desistir. Estamos aqui, confiando, perseverando, entregando tudo no altar de Deus, acreditando que o que Ele vai fazer em nossa vida será para testemunho, para glória, para restauração e renascimento. E com o coração cheio de fé, dizemos: estamos preparados, Senhor. Que venha o teu milagre, que venha a tua resposta, que venha o que o céu preparou para nós. O milagre que está chegando, São José, agora que nossos corações já estão mergulhados nesta oração profunda, abrimos ainda mais nossa alma diante de Deus. Já não temos medo de mostrar as nossas feridas. Já não escondemos nossas dores. Sabemos que o Senhor vê tudo, e é por isso que, com confiança total, colocamos diante de Ti tudo o que somos. As cicatrizes do passado, as angústias do presente e os medos do futuro. Entregamos a Ti nossos sonhos, nossas quedas, nossas batalhas internas, nossas esperanças e até mesmo nossos momentos de fraqueza em que quase deixamos de acreditar. Mas hoje, algo dentro de nós está reacendendo. É como se tua presença, São José, estivesse reavivando a chama da fé. É como se, em meio a tudo o que nos derrubou,
estivéssemos agora sendo levantados por uma força invisível, por um amor que não se explica, por um poder que vem do céu. E essa força tem teu nome, glorioso São José, porque tu és aquele que, mesmo no silêncio, foi instrumento dos maiores milagres. E hoje nós sabemos, quando nos colocamos em oração contigo, algo começa a mudar nos bastidores celestiais. E mesmo que aos nossos olhos pareça que nada mudou ainda, já sentimos dentro do peito que algo foi tocado. Há pessoas nesta oração que, ao rezarem agora, já percebem que a angústia está se desfazendo, que a paz está voltando, que a esperança está renascendo. Isso é o milagre começando, São José. Isso é Deus respondendo pela tua intercessão. Isso é o impossível se curvando ao poder da fé. E nós, mesmo com lágrimas nos olhos, começamos a louvar, a agradecer, a profetizar. O que Deus vai fazer será surpreendente e será para a honra e glória do nome dele. Toca agora, São José, cada situação que parece sem solução. Vai adiante dos médicos, dos advogados, dos juízes, dos empregadores, dos credores, dos familiares difíceis, dos relacionamentos em crise, dos caminhos bloqueados. Vai quebrando o que precisa ser quebrado, vai reconstruindo o que foi destruído, vai restaurando o que foi perdido, vai limpando o caminho para que as promessas de Deus se cumpram. Tu que foste escolhido para cuidar do Salvador, agora cuida de cada um de nós como teus filhos e filhas espirituais, pois confiamos que a tua presença muda tudo. E se o inimigo se levantou contra nós, que caia por terra agora, que nenhuma força do mal permaneça em nossa vida, que todo espírito de escassez, de confusão, de enfermidade, de depressão, de derrota, de medo ou solidão, sejam agora desfeitos pelo poder do nome de Jesus e pela tua poderosa intercessão. Que toda maldição hereditária, todo ciclo de fracasso, todo atraso espiritual, todo laço de feitiçaria ou inveja sejam quebrados agora. São José, ergue teu cajado espiritual e sela a nossa vida com a proteção divina. E ao final desta oração, mesmo sem saber como Deus vai agir, já dizemos: nós confiamos. Confiamos que a resposta virá. Confiamos que o socorro já está sendo enviado. Confiamos que Deus, em sua infinita misericórdia, já ouviu nosso clamor e vai agir com poder. E quando chegar o dia da vitória, porque Ele vai chegar, daremos testemunho com gratidão, com fé, com lágrimas nos olhos e com o coração cheio de alegria. Foi São José quem orou por mim, foi o céu que me ouviu e o impossível aconteceu. Hoje, algo já começou a mudar. E o que Deus vai fazer em nossa vida será tão grandioso que nos faltará palavras para agradecer. Mas o nosso louvor será viver em fidelidade, sem esquecer do que Ele fez. E o nosso compromisso será jamais parar de orar, jamais parar de acreditar, jamais parar de clamar com o coração, porque quem reza com fé ao lado de São José nunca está sozinho, está caminhando em direção ao milagre. São José, rogai por nós que recorremos, a vós que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um clamor do coração que confia. Poderoso São José, neste momento sagrado em que nos colocamos em oração, unimos o nosso coração ao teu, pedindo que interceda por nós diante de Deus. Não chegamos até esta oração sem que o céu quisesse assim. Viemos porque algo dentro de nós clama por mudança, por resposta, por direção, por milagres. E sabemos que o Senhor Pai terreno de Jesus, homem justo, silencioso e obediente à vontade divina, é capaz de nos conduzir pelos caminhos da fé até vermos o que Deus vai fazer em nossa vida. São José, nós nos curvamos espiritualmente diante de ti, reconhecendo tua autoridade dada pelo Pai Celeste. O Senhor que cuidou de Maria e protegeu o menino Jesus com coragem e fidelidade, agora vem cuidar de cada um de nós, proteger nossa casa, nosso trabalho, nossa saúde,
nossos sonhos e nossas causas impossíveis. Hoje, algo já começou a mudar. E o que Deus vai fazer em nossa vida será tão grandioso que nos faltará palavras para agradecer. Mas o nosso louvor será viver em fidelidade, sem esquecer do que Ele fez. E o nosso compromisso será jamais parar de orar, jamais parar de acreditar, jamais parar de clamar com o coração, porque quem reza com fé ao lado de São José nunca está sozinho, está caminhando em direção ao milagre. São José, rogai por nós que recorremos a vós, que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se essa oração tocou seu coração, é sinal de que São José está agindo na sua vida. Creia, o milagre já começou. Agora, leve essa bênção para mais pessoas. Inscreva-se aqui no canal para continuar recebendo orações poderosas. Clique no botão curtir para mostrar que você acredita no poder da oração. Compartilhe essa oração com alguém que esteja precisando de uma resposta urgente. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para transformar a vida de alguém. E nunca se esqueça, com São José, o impossível acontece. Que Deus te abençoe poderosamente, te envolva com paz, te levante com força e faça florescer o milagre que você tanto espera. Em nome de Jesus e sob a intercessão de São José. Amém.